Que a paz bendita de Jesus, o olhar misericordioso de Maria de Nazaré, aqueça nossos corações, obrigado. Para que a gente pensa que a gente é espírita e só a coisa funciona só com a força da mente, né? Mas não é assim não. Precisa de um dedinho aqui, né? Porque falar dentro de uma casa espírita, ela traz uma responsabilidade muito grande. Para quem fala, caso vocês não tenham percebido, a orelha fica perto da boca. E no meu caso, a minha orelha é bem vantajosa, então a boca também não é pequena. Então, tudo que eu vou falar aqui, tenham certeza que não tem nenhum grau de ensinamento. Porque a doutrina nos esclarece que a nossa oportunidade de aprendizagem, ela é infinita. A cada momento temos uma percepção diferenciada do mesmo assunto em função de uma nova orientação que chega, de um novo entendimento que chega. Quando você vai falar de família, e hoje o termo família tem uma abrangência muito maior que tinha para os nossos pais, nossos avós, porque não está configurada num nível muito restrito de interpretação, mas sim da forma como a gente vai se colocar nesse momento na sociedade em que habitamos. A época de minha mãe, a mulher que se divorciava, e na época não tinha divórcio, era desquite, ela era tida como alguém que era, sabe, um grave perigo para a sociedade. E era quase que colocada à margem da sociedade simplesmente porque ela teve o direito de não mais sofrer nenhum tipo de violência que era comum naquela época. E antigamente tinha um ditado que a minha mãe falava muito. Minha mãe já estava no plano espiritual há algumas décadas, e ela tinha um ditado que era utilizado assim: pior com ele, ruim com ele, pior sem ele. Graças a Deus isso mudou, não é? Isso daí mudou no sentido de que a mulher, ela tem total direito de fazer valer a sua vontade, fazer valer a sua opinião. E quando nós falamos de família, no mundo de hoje, sempre aconteceu o fato de que a mulher assumisse a responsabilidade dos filhos em todas as épocas da humanidade. A época de Jesus, a mulher tinha então uma tarefa extremamente secundária. Ela não tinha voz ativa no grupo familiar, ela só tinha responsabilidade sobre o filho, sendo homem, até os 12, 13 anos. Dali em diante ela não tinha mais autoridade sobre o filho. Sobre a filha, ela tinha autoridade até que a menina tivesse seu primeiro ciclo menstrual. Depois disso ela também não tinha mais autoridade. E a situação era tão caótica naquela época que se a mulher ela enviuvasse e não tivesse filhos homens, ela não tinha direito a nenhuma parte das propriedades do marido. Nenhuma. Toda a propriedade do marido voltava para a sua família. E a mulher só tinha dois caminhos: era a mendicância ou a prostituição. Tamanha era o descaso com a mulher, e isso foi trazido na sociedade até bem pouco tempo. Nós não temos ilusão de achar que a mulher assumiu o seu lugar de direito na sociedade terrena porque os homens são bonzinhos. Pelo contrário, é porque elas tiveram que cavar com muitas lágrimas, com muitas dores, com sangue, esse direito inalienável que todos nós tanto devemos priorizar, que é o direito da opinião e de fazer aquilo que ela julga ser necessário para fazer. Então, hoje em dia, o conceito de família perdeu um pouco aquela sistemática que o nosso irmão Rodolfo Caligari coloca de pai e mãe. A família é constituída de pai, mãe e filhos. Não. Hoje nós temos uma associação muito diversa desse entendimento. Hoje temos muitas mulheres que têm a responsabilidade da família sozinhas. Ou porque pela viuvez, ou então porque os homens decidiram abandonar a sua responsabilidade. Mas não vamos entrar aqui no aspecto social dessa situação das composições familiares que hoje enfrentamos, onde hoje sabemos que duas pessoas do mesmo sexo constituem uma família. Sim,
espírita nos propõe é o respeito. Sem respeito, não estaremos habilitados a sequer praticar aquilo que o espírita gosta de falar que faz, que é a tal da caridade. Mas a caridade, se nós formos analisá-la pelo olhar do Divino Mestre, como o nosso irmão falou, que é o nosso guia e modelo, Kardec pergunta como é a caridade, como Jesus entendia a caridade. Está lá no 625. Não é que eu lembro tudo, não, é a única que eu sei, é a número 1 e a 625. O resto eu vou chutar, né? Está no livro dos Espíritos, é só ler ele todo, 1019 perguntas, você vai achar. Mas essa eu sei que é 625. E Kardec, após perguntar isso aos benfeitores, como é que Jesus entendia a caridade, os benfeitores da humanidade orientam: benevolência para com todos, indulgência para os erros do semelhante e perdão incondicional. E eu entendo que eu ainda não pratico a caridade nesse sistema, nessa direção, mas eu tenho o desejo, a necessidade de ser útil à sociedade que eu estou inserido nessa existência, na prática do bem. Eu tenho essa necessidade. Então, para que nós possamos olhar a caridade no aspecto que Jesus nos propõe, não há como iniciar o processo de prática da caridade na casa espírita. Não há como. É o lugar mais fácil de sermos espíritas aqui dentro. Aqui dentro, se uma palavra é má colocada, eu digo que a irmã ou o irmão hoje não está muito bem, deixa ele quietinho. Se aqui dentro da casa espírita eu chego aqui e eu não sou recebido com um sorriso, com alegria, hoje o pessoal está um pouquinho disperso. Sempre teremos um atenuante para a ação do outro dentro da casa espírita, mas a prática da caridade se começa dentro de casa, no convívio familiar. E nós, os homens, muitas das vezes utilizamos o sentimento religioso para fugir das nossas responsabilidades dentro de casa. Porque hoje em dia não cabe mais a afirmação que o meu pai fazia na década de 60, 70, que a casa da mulher é a rua do homem. Hoje em dia não se cabe mais isso. Hoje em dia, a visão de casal se estabelece dentro da divisão de responsabilidade no mais amplo objetivo dessa afirmação. Hoje, o homem que chega em casa e fica esperando que a esposa lhe tire o chinelo, traga uma água geladinha, um cafezinho passado na hora, ele vai sofrer um grave de ilusão, né? Porque hoje não tem mais essa visão de que o homem é o rei e a mulher a rainha. Aí o homem é o rei da casa toda e a mulher a rainha do fogão. Não tem mais isso. Pelo menos na minha casa não. Porque lá quem vai para o fogão sou eu. Porque minha esposa tem também as suas atividades, eu sou aposentado, então não tem dificuldade nenhuma de eu fazer as tarefas de casa, né? Porque ainda está na atividade elaborativa ainda. Então, quando você fala de caridade para o espírita essencialmente pensa na sua casa, nas atividades que ele desenvolve dentro da casa, com a esposa ou com o companheiro, não importa, as atividades que ele estabelece nas suas atuações dentro de casa. Porque se ele não grita com ninguém dentro da casa espírita, por que ele vai gritar dentro de casa? Se ela, dentro da casa espírita, é cortada, é amiga, é atenciosa, por que em casa não vai ser assim? Se os nossos filhos, dentro da casa espírita, sabem respeitar as aulas de evangelização, as tarefas que são decorrentes na casa espírita, e dentro de casa vai fazer o que bem entender. O processo está um pouco defasado, porque nós queremos passar a ideia. Antigamente tinha uma reportagem, uma música, que era a família Doriana. Que era o pai, a mãe, os dois filhos, todos bem arrumadinhos, com um sorriso no rosto, e a gente sabe que a realidade muitas das vezes foge desse princípio, ou dessa plástica que queremos implantar. Então, se eu desejo trazer o pedido da nossa benfeitora Maria Dolores para a minha família, eu tenho que levar para dentro da minha família o conceito do Evangelho, o conceito da doutrina dos Espíritos. Porque não tem outro meio. Nós já passamos na fase de achar que estamos enganando alguém, de querer falar bonitinho e fazer de qualquer jeito. Nós já passamos
775, onde Kardec pergunta aos benfeitores da humanidade qual seria a consequência para o arrefecimento dos laços de família, a diminuição, o afrouxamento dos laços de família. E os benfeitores da humanidade falam que seria o recrudescimento do egoísmo. Por quê? Porque a partir do momento que eu não sei estabelecer uma norma de conduta educada, civilizada, harmoniosa dentro da minha casa, eu estarei estabelecendo o cada um por si e Deus por todos dentro da minha casa. Nós não temos mais a pretensão, me perdoe o termo que eu uso, mas não temos mais a pretensão de achar que um sorriso no rosto traduz a nossa elevação moral e espiritual. A gente sabe que não é assim. Nosso progresso moral, ele será feito num plano de prova e expiação à custa de muita lágrima, de abandonar conceitos arraigados, porque nós temos que pensar como espíritos imortais. Nós não somos esse corpo que estamos investindo agora. Hoje estou na condição masculina, a outra na condição feminina, mas não é uma condição permanente. Não é que todas as minhas existências anteriores e futuras eu estarei reencarnando como homem. Eu poderia estar reencarnando e reencarnarei certamente num sexo feminino. Para quê? Para que eu entenda as dificuldades das duas formas de manifestação do espírito aqui na Terra. Só tem essas duas formas, masculino e feminino. O entendimento acerca dessa masculinidade ou dessa feminilidade é que vai variar de acordo com a situação de cada um de nós. Se nós nos lembrarmos do capítulo 20 do livro Nosso Lar, psicografado por Chico através da orientação do benfeitor André Luiz, a dona Laura, a mãe de Lícias, quem leu o livro vai lembrar. Quem não leu, eu convido a fazer a leitura. Não vê o filme primeiro, não, lê o livro. Porque o livro ele tem muito mais complexo de informação e o filme, por medidas claras promocionais, ele é mais sintético, não dá uma abrangência de entendimento. Mas Dona Laura, ela fala para André Luiz acerca da constituição do lar, que é feito de duas linhas, uma na vertical e outra na horizontal, criando um ângulo de 90 graus. A linha vertical simboliza o homem com a visão da vida material, do conquistar, do possuir. E hoje também muitas mulheres têm a mesma visão da conquista profissional, da conquista do espaço no mercado de trabalho, super justo. Mas, à luz daquilo que está no livro Nosso Lar, a linha horizontal, ela representa a mulher que tende a olhar mais para a necessidade moral, espiritual do grupo familiar do que o homem. E a intenção é o quê? Que essas duas linhas, ela cria um ângulo de 45 graus, que é a visão do casal na busca da completude das suas relações, dos seus entendimentos. Nesse aspecto, Dona Laura não fala da questão dos filhos. Por quê? Porque quando entra na questão dos filhos, aumenta a complexidade da vida do casal. Ou um tende a ser muito permissivo e o outro muito rigoroso, porque quando os dois são permissivos dá ruim, vira bagunça, ou quando os dois são muito rigorosos também dá ruim. Por quê? Porque a gente já aprendeu que quando você espreme muito uma fruta, o suco sai pelos dedos. Então não dá para ter rigorismo de ambos os lados, mas também não dá para ser permissivo com ambos os lados. A minha época, como jovem, a minha mãe dizia para eu tomar muito cuidado com as más companhias. Não era assim? Mas a minha mãe falava assim: agora, se você for a má companhia, eu quebro o cabo de vassoura em você. E a velha fazia mesmo. Não era figura de linguagem, não. Hoje em dia, nós não temos mais essa visão de tomar conhecimento das atitudes dos nossos filhos ou dos nossos netos, que hoje a sociedade também coloca os netos na conta da responsabilidade de muitos avós, por diversos motivos, não vamos entrar nessa questão, mas nós não tomamos mais tanto conhecimento acerca das atitudes dos nossos filhos no seu dia a dia. Hoje, o que é mais comum, hoje o que é mais comum, você ver uma criança com o celular na mão, porque está quietinho. Mas, e a evangelização?
dessa criança? Será que vai ser feita pelo programa do YouTube? Ou eu vou ter que trazer meu filho para dentro da casa espírita com essa finalidade? Tem um provérbio muito antigo, né, de Salomão, que diz: educa a criança e não punirás o adulto. Tem um outro provérbio de Salomão também que fala assim: lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, para quando chegar a velhice, não dizeis que nela não terás contentamento. Então, quando a gente fala de família, a gente está falando de evangelização. A gente está falando de realização periódica do culto do Evangelho no lar. Porque não tem como eu aglutinar o interesse da minha família vindo 1, 2 ou 3 vezes por semana na casa espírita e não atuar dentro do Evangelho, dentro do meu lar. Porque é onde nós estaremos formando os caráteres e os caracteres daqueles espíritos que Deus nos confiou. Eu não posso deixar na mão da evangelização que a casa me oferece a tarefa de evangelizar meus filhos, porque eles são evangelizados não pela palavra dos evangelizadores, mas pelo exemplo dos pais. Se eu não dou o exemplo necessário para os meus filhos entenderem que é necessário perdoar 70 vezes 7, é necessário a assunção da responsabilidade pelos nossos atos, se é necessário eu pautar o caminho da verdade que o Evangelho me propõe, porque esclareça-te com a verdade que ela te libertará, nos fala Jesus no Evangelho de Mateus. E qual é a verdade? A prática do bem viver, no sentido que o Evangelho me propõe. O que o Evangelho me propõe como indivíduo e como chefe de família ou membro da família que eu estou inserido? Haja com o teu semelhante da forma que gostaria que ele fosse feito, na mesma intensidade que ele fosse feito. Então, se eu não preparo meus filhos para essa vida de relação à sociedade, eu vou entender que cabe à casa espírita a evangelização dos meus filhos, e isso não vai acontecer. Isso não vai acontecer. A não ser, pode ocorrer, que sejam já espíritos de um grau de evolução moral muito considerável, e eles vêm para a casa espírita apenas para reativar a lembrança mnemônica espiritual da sua missão. Mas o Evangelho nos propõe que a boa árvore não dá maus frutos, assim como a má árvore não dá bons frutos. Não há possibilidade de, através de Evaldo e de Ivana, que é minha esposa, vir um espírito superior reencarnado. Não dá. Não dá. Por quê? Porque não teria elementos de ligação entre esse espírito e nós que ainda lutamos com as nossas dificuldades morais. Eu sei que aqui os irmãos presentes, todo mundo sabe perdoar com muita facilidade. Eu ainda não sei. Eu não sei. Eu sei que vocês já exercitam a benevolência com uma tranquilidade muito grande, uns com os outros, lá na rua, né, no calçadão de Bangu, naquele calorão de 2 sóis que veio para cá, né? E você sabe que isso é muito fácil de resolver. Eu ainda não sei. O perdão incondicional que Jesus nos propõe, quando Pedro fala: Senhor, é justo eu perdoar o meu irmão 7 vezes? Por que Pedro fala isso? Pedro quis fazer tipo assim uma maracutaia com Jesus, porque a lei diz, a lei hebraica dizia que você tem que perdoar seu irmão 3 vezes. Ele errou a primeira vez, você chama ele no campo e fala assim: pisou na bola, acerta o teu passo. Ele não aceitou a proposta. Na segunda vez, você reúne a igreja ou a congregação e fala: olha, ele errou comigo e eu estou trazendo aqui para que vocês saibam. O irmão não aceita. Na terceira vez, você avisa: na próximo erro seu, eu me esqueço que você é meu irmão. Pedro querendo fazer isso com Jesus. Oh, 3 vezes eu vou perdoar 7. Aí Jesus nos dá a orientação que eu considero muito difícil de seguir. Perdoe o teu irmão, não 7, mas 70 vezes 7. Numa conta rápida, 490 vezes. Né? O mesmo erro. Em um dia. Amanhã começa do zero de novo. Jesus não está falando isso para a existência fora. Sabe?
e nem para todos os erros. Não, é cada erro. Em um dia você tem que perdoar 70. Perdoar. Então o que Jesus nos propõe? O perdão incondicional. Porque se você for buscar a origem das palavras, no grego ou no latim, a origem da palavra perdão é olhar para frente. O que aconteceu, aconteceu. Você não vai mudar e você já se propõe a perdoar. Então olha para frente, é conta zerada. Não é aquela situação, eu te perdoo, mas aquilo que você fez comigo em 1985, às 10 horas da manhã de uma quinta-feira, sabe? Mas eu te perdoei. Não, não vale. É olhar para frente. Como também arrepender-se, na origem da palavra no grego, arrepender-se é olhar para trás. É para que você lembre do mal que a tua ação causou e você não deseja que isso repita. E você olha para trás para saber da sua fragilidade. Então, quando a gente está num grupo familiar, nós temos que estar olhando para trás e olhando para frente. Arrepender-se do erro praticado e olhar para frente no conceito de que o perdão já foi dado. Porque a minha mãe, ela era do tempo que a roupa rasgou, ela costurava. Quebrou alguma coisa, ela consertava. Hoje estamos na fase do descartável. Eu vou falar um caso, porque a pessoa não está aqui, então eu posso falar. Em outubro eu fiz um casamento. Hoje eu soube que o casamento já se desfez. Tamanha fragilidade desses conceitos, né? Por quê? Porque não há mais aquela figura da proposta de convivência. E quando você está num grupo familiar, você tem que ter a proposta de convivência, porque é a coisa mais difícil que tem, é você conviver com o outro. Por quê? Porque são diferentes. Mas o que a doutrina nos propõe? Um entendimento dessa proposição. Porque alguém, se você fala assim, não, o meu namorado, a minha namorada, ele vai me fazer feliz. A gente já sabe, né, o cabelo branco, que isso é furada, porque ninguém faz ninguém feliz, a não ser que eu queira ser feliz. E como eu estou na família? Qual é o meu propósito dentro da família que eu estou inserido? Que a minha vontade seja satisfeita ou que eu trabalhe em conjunto com um parceiro ou com uma parceira para que busquemos o entendimento acerca do conceito de família. Estava fazendo uma vez um estudo sobre esse mesmo tema numa casa na Ilha do Governador e uma jovem estava conversando antes da reunião com uma senhora e falou que o filho pré-adolescente de 11, 12 anos estava impossível, porque tudo para ele era o celular. Ele não queria saber mais de estudar, de conversar, tudo era o celular. Ela não sabia mais o que ia fazer. Quando chegou na hora da palestra, está ela, o marido e o jovem, né, sentados. E eu peguei para ele assim, no meu tempo, a televisão lá em casa, quem ligava era minha mãe. Eu não tinha liberdade de ligar a televisão. E quando a minha mãe falava, acabou. Sem chance de você querer argumentar. A minha geração, a maioria das pessoas foram assim. Aí eu peguei e falei, se eu tenho um filho, que ele não me dá atenção, que ele não escuta a minha orientação, se ele não faz o que quer porque ele está no celular, o que é mais fácil? Eu tirar o filho ou tirar o celular? Aí eu peguei e falei que hoje em dia a maioria das casas tem internet, né? Tem Wi-Fi. Eu trocaria a senha todo dia de manhã. Porque eu fiz isso para minhas filhas. Eu tenho 4 filhas biológicas, hoje todas casadas. Mas o que eu fazia? Eu saía para trabalhar de manhã, eu trocava a senha da televisão e do computador. Aí, lógico, não tinha acesso ao celular, porque era muito caro, então elas tinham que esperar eu chegar em casa para poder ligar o computador e ligar a televisão, porque elas tinham as tarefas dela cotidianas, no colégio, de fazer o trabalho de casa, de ajudar na organização da casa, todas elas tinham tarefa. E já que elas não entendiam que tinham que ter regra, então
outro detalhe. Na minha casa, na casa espírita que eu frequentava, à época, a evangelização até hoje é assim, sábado, das 15 às 17 horas. Elas nunca falaram para mim que não queriam ir, porque não tinha negociação. A única opção delas é assim, pai, com qual roupa que eu vou? Era a única, porque ir vai, não tem acordo. Porque se reencarnou a minha dela, é que são espíritos que precisam de uma norma de conduta. Porém, eu ia junto para a evangelização com elas. Eu não chegava no portão, estava fazendo a casa espírita, e que eu tenho que ir no mercado, que eu tenho que ver isso ali na loja, que eu tenho que visitar, não sei, não. Eu ia com elas para a evangelização e assistia de acordo com um grau de cada uma, né, que era 4, né, o pessoal falava que eu não tinha filho, eu tinha bando, que era tudo junto. Então sempre tinha uma sobrinha, uma colega da filha, que queria ir também. Então, eu ia junto, sentado na evangelização. Por quê? Porque eu tenho a responsabilidade de saber o que está sendo falado na evangelização dos meus filhos. E muitos pais acham o seguinte: a responsabilidade é de Antônio de Aquino, está entregue na mão de Deus. Não, porque se a casa oferece a possibilidade da reunião de pais no horário da evangelização, eu vou estar na reunião de pais, porque eu vou saber o que está sendo proposto na evangelização para os meus filhos. Então a evangelização ela se faz na família e não na responsabilidade da casa. Se eu entendo que é necessário ter o culto do Evangelho no lar ou a reunião de estudo do Evangelho no lar, não é para que o filho fique no quarto vendo televisão enquanto eu estou fazendo o culto que ele não quer. Sabe? Ele sabe para trabalhar de manhã, para botar comida em casa, ele já comprou o uniforme dele esse ano, os livros, você ainda está pagando em 10 vezes no cartão de crédito. Então, se ele tem toda uma dependência das minhas ações num aspecto da vida comum, ele vai ter que ler na minha cartilha, porque ele vai ter que assistir um culto e tem que preparar uma páginazinha para aprender a participar. Porque quando chegar na casa de uma mocidade espírita, ele já está num ritmo de participação de ler uma página, porque senão criamos adultos tímidos dentro da casa espírita. Porque na casa que eu frequentava, a página inicial, ela sabe como é? Olha, a página inicial, preservando os vínculos familiares. Qual é o seu nome? Anne? Aline. Aí o dirigente falou assim: Aline, você pode vir aqui ler essa página, por favor? Era do improviso. Por quê? Porque todos nós temos que estar minimamente associados ao objetivo da nossa reunião. Porque eu acredito que na casa de Antônio de Aquino não tem diferença entre dirigente, trabalhadores e frequentadores. Somos irmãos nesse sentido. Somos irmãos no conceito da família de Antônio de Aquino. Quem conheceu o Altíssimo Panfiro, a matéria, sabe que ele não tinha essa ideia de separação de vocês lá e eu cá. Ele aglutinava os trabalhos ao entorno de todos. Então, se ele aglutinava, o que ele está dizendo para a gente? Que eu também tenho que aglutinar a minha família dentro do ambiente espírita que eu participo. Porque se o espírito reencarna através de nós, é porque é um espírito que está reencarnando num plano de expiação. Só é anjinho quando é bebê, depois que cresce vira um terror. Mas quando é bebezinho, 2, 3 meses, é uma gracinha, só a gente adora. Ah, não quer dormir, que coisa, né? A noite toda acordado, quando está com 2 anos, não quero dormir, porque dá um remotinho para a criança, mas ela para de uma vez. Por quê? Porque eu não estimulo os hábitos de educação e de disciplina nos meus filhos. Não dá para reclamar do filho. Uma irmã chegou perto do Chico, falou assim, era uma senhora, uma avó, falou assim: Chico, o meu neto não me atende mais. Ele está muito respondão, muito difícil. E você
não foi com os pais, estava na casa dela, e disse que a mãe, então, lógico, ela assumiu a educação do neto. Né? E ela falou: Chico, você sabe da história, ele é um menino que ia para a evangelização, estava na casa espírita, mas agora ele está cheio das vontades. Qual a idade dele? Perguntou o Chico. Ele falou: 25 anos. Aí o Chico falou assim: você já deu o que ele precisava ter, que eram os conceitos básicos da convivência na sociedade através da doutrina dos espíritos. Mas você não pode viver a vida dele. Ele não pode viver a sua vida. Agora, se todas as vezes que ele chegar em casa, embriagado, que ele não quer levantar para trabalhar no dia seguinte, e você continuar levando um cafezinho, um pão na cama para ele, não vai ter responsabilidade nunca. Porque hoje em dia, antigamente a adolescência ia até os 20, no máximo 21 anos, hoje vai até os 40. Porque a coisa mais fácil do mundo é o filho ficar dentro da casa dos pais, porque tem roupa lavada, comida pronta, não paga aluguel, nem luz, nem internet. E a gente não ensina os filhos a serem, como diz Kardec, os benfeitores da Kardec, a serem laboriosos. Porque Kardec pergunta qual é o conceito de trabalho. E os benfeitores respondem: é toda atividade útil. E muitas das vezes a gente fala assim: cadê seu filho? Cadê sua filha? Está lá no quarto estudando. Tu já foi lá no quarto ver o que está estudando? Ou você é daqueles que o filho tem que ter privacidade? Eu nunca fiz isso na minha casa. A privacidade da minha filha estava subordinada ao meu olhar. E eu estava pouco me importando se iam gostar ou não. Mas porta de quarto de minha filha não ficava trancada, nem chave tinha. Aliás, nem fechadura que eu tirei. Por quê? Porque se eu dentro da minha casa, eu não posso botar ir num quarto de um filho, quem é que manda? Aí depois eu chego aqui no atendimento fraterno e coloco o rosário de sofrimento, que meus filhos são rebeldes, mas você não educou eles. Você só quer saber de quê? De que na hora que você quer sair, os filhos vão ficar em casa. Porque você não pode levar. E eu sempre tive um conceito diferente disso. Minhas filhas não podiam ir comigo, eu não ia. Ah, tem uma festa, não pode ir criança, que legal, vou ficar em casa com as minhas, porque eu não impus a ninguém o fato de eu ser pai. E minha meta era ser pai de 4 filhos. Posso ter feito um monte de coisa, eu faço um monte de coisa errada, mas os filhos eu cumpri. Os 4 veio. Ainda tem uns agregados ainda, né, que acaba sendo pelo caminho, a gente encontra muitos filhos do coração, né? Muitos mesmo. Então, o conceito para mim era que aonde eu não pudesse levar minhas filhas, eu também não ia. A casa espírita que eu frequento, ela tem que ter espaço para os meus filhos. É lógico, determinadas reuniões são pertinentes para adultos, mas se a casa oferece evangelização infantil, então eu tenho que trazer meus filhos, porque não dá para você criar os filhos longe do Evangelho de Jesus, não dá. Nós temos inúmeros exemplos, dentro da casa ou fora da casa, de irmãos que acharam que os filhos tinham que decidir o que bem entende acerca da religião, mas se reencarnou através da gente é porque nós temos que direcioná-los nesse sentido. Sendo nossos filhos, tendo a orientação que o Evangelho nos propõe, ainda assim nós não temos a certeza absoluta que seguirão pelo bom caminho. Qual é o bom caminho? É a prática da caridade. Porque não podemos mais negociar com o direito dos filhos quando eles não querem ter deveres. Porque nós, adultos, temos nossos direitos, temos nossas prerrogativas, mas quantos deveres nós temos que cumprir para que tenhamos a possibilidade desses direitos? E se é assim para nós, o que não vai ser para os nossos filhos? Quais os conceitos que nós estamos passando para eles, para quando eles forem responsáveis pelas suas famílias? O Deus dará a moda bambu, né? Que era o termo pejorativo que se usava na época, que ou seja, a bagunça. É assim que a gente vai querer? É assim? Então, a proposta que nós trazemos aqui é uma proposta de conscientização que nossos filhos, eles são nossas responsabilidades.
responsabilidade no aspecto da educação convencional, como também da educação religiosa. Um Papa, há muitos anos atrás, João Paulo VI, ele falava que a família que ora unida permanece unida. E muitas das vezes nós criamos o conceito do eu sozinho. Evidentemente eu não tenho como obrigar e nem ser obrigado a vir para a casa espírita. Não tenho essa possibilidade. Não é? Não tenho. Mas os filhos é minha responsabilidade. Se a minha esposa ou o meu esposo não quer vir, é um direito dele. Mas meus filhos vão vir. Meus filhos vão vir. Se eu insisto, e eu vejo isso em casa espírita, tá bom? Eu vou falar porque eu vejo isso na minha casa, né? Muitas das vezes, os pais estão na palestra, assistindo a palestra pública, e o filho está lá atrás, com o celular na mão. Lá quando eu estou fazendo palestra, eu tenho que ser educado, né? Tira o celular do seu filho aí, porque eu trouxe ele para cá para ver o celular dele, para assistir a palestra. Assim, de forma muito educada, alguns pais ficam com raiva de mim, mas depois eu me acerto com ele na boa. Mas a gente tem que ter um conceito de disciplina. Emmanuel fala para a gente, através de Chico, que a disciplina antecede a espontaneidade. Se você não tiver disciplina, nós, hoje, pais, mães, tios, tias, se nós não tivermos que sofrer um processo de disciplina para que a gente trabalhe, para poder ter as nossas situações mais ou menos organizadas, por que nossos filhos não precisam? Por que eu tenho que chegar aqui no Antônio de Aquino e ficar tratando os filhos dos nossos irmãos como sendo crianças alienadas em relação à doutrina? Não, tem que ter responsabilidade daquilo que a doutrina nos propõe. Porque se nós formos lá na pergunta, eu anotei aqui, peraí, na pergunta 132 do Livro dos Espíritos, qual é o objetivo da encarnação dos espíritos? Deus impõe a encarnação com o objetivo de fazê-los chegar à perfeição. Para uns é uma expiação, para outros uma missão. O que você quer como pai e como mãe? Que seja uma missão ou uma expiação? A decisão é sua. Porque cabe a você interpretar de que forma que você vai orientar seu filho em relação à sua vida religiosa. É você que decide. Se você orientar o seu filho dentro do mesmo conceito que te alimenta, que é bom para você, que você entende, recebe conforto e consciência, e você não fazer isso para o seu filho, há grande possibilidade de transformar a sua encarnação em expiação. Por decisão sua. Por decisão sua. Das minhas 4 filhas, 2 optaram de ir para a igreja protestante. Pai, o que você acha? Maravilhoso. Contanto que você esteja à luz do Evangelho de Jesus, é sempre bom. As outras 2 filhas, eu falo para elas que elas não são ateias, são à toa, porque não vai lugar nenhum. Mas a base, eu tenho a consciência tranquila também. Até os 18 anos, ele em casa era assim, até os 18 anos, come do meu pão, a lei é minha. Então, até os 18 anos, ia para a mocidade espírita, sabe? Que era sábado, 8 horas da noite. Imagina uma jovem de 16, 17 anos, tendo que ir para a mocidade espírita às 8 horas, era de 8 às 10, em Rocha Miranda. Não tinha corpo. Aí, lógico, chegou um momento que você tem que flexibilizar, né? Porque a rigidez também não ajuda. Aí, claro, bom, um mês tem 4 sábados, 3 são da mocidade e 1 de vocês. Agora, se pisar na bola, esse 1 também cai, é da mocidade também. Então, elas tinham que passar 3 semanas do mês, mas naquela lisura de orientação, de informação, por quê? Para que no sábado delas, elas pudessem ir à festa de uma colega, sair com o namorado, ir ao cinema, e também é necessário, a gente não vai radicalizar também, mas tudo na base da recompensa, ou não, da recompensa. Porque hoje, eu falo para vocês, eu sou pai de 4 meninas, tenho 5 netos e mais um casal de gêmeos aí em outubro.
Tem que reclamar da minha filha? Tem não. É lógico, papai e mãe sempre tem uma coisa para você reclamar. Eu não falo para não chatear, né? Mas todas elas são trabalhadoras, têm seus trabalhos, têm suas tarefas, cuidam das suas famílias, graças a Deus, sem me dar grandes preocupações. Mas quando acontece as duas que são da igreja protestante, é variado. Pai, o pai de uma amiga desencarnou, coloca na prece. O papai coloca. Por quê? Porque apesar de estar seguindo o conceito da igreja protestante, que não tem nada de errado, mas sabem que essa não é uma única existência, nós somos espíritos mortais, sabe que a prece para os desencarnados é uma caridade que nós fazemos. Esses conceitos ficam, porque se você for lançar, lembra a parábola do semeador? O semeador saiu a semear, caiu a semente à beira da estrada, outra caiu entre espinheiro, outra entre o pedregulho e outra em terra fértil. A que caiu à beira da estrada, veio os pássaros e comeram. Poxa, legal, a semente era boa, não foi aproveitada por nós, mas era tão boa que os pássaros comeram, não é? Caiu no espinheiro e o espinho a sufocou, mas a terra era boa e a semente também, tanto que ela germinou. As condições do local que não eram adequadas. A outra caiu no pedregulho e como a raiz era muito frágil, veio o sol e a queimou, mas ela brotou. E veio a que caiu em terra boa e deu 1 por 100, 1 por 60 e 1 por 30. O que Jesus nos propõe o entendimento nessa parábola? A semente é sempre boa. E a terra também. Agora vai depender de nós, pais, de tirar o espinheiro, afastar os pássaros, porque na parábola Jesus diz que os pássaros são as preocupações da vida física, que a gente dá mais valor às conquistas materiais do que a proposta do engrandecimento de nós que somos espíritos imortais. Os espinheiros, ele diz que são os interesses imediatos. Antigamente, quando chegava uma jovem, perguntava: o que você quer? Quero achar um príncipe encantado e casar e ser feliz. Hoje a jovem, ela quer fazer de tudo, menos estudar e trabalhar. É aquele famoso neném, nem estuda nem trabalha, o pai e mãe que mandam, não é? Então esse é o espinheiro. O pedregulho são aquelas pessoas que, tendo conhecimento do Evangelho, não dão importância da sua aplicação na sua vida pessoal. Porque se você chega perto de cada um de nós e alguém fala para você sobre a sua dificuldade, você vai lembrar de uma orientação que recebeu aqui na casa e vai passar essa orientação adiante, sem sombra de dúvida. Então, saber nós sabemos, mas não aplicamos na nossa vida. Jesus fala para a gente: o homem prudente é aquele que ouve as minhas palavras e as cumpre. É semelhante àquele que constrói a sua casa sobre a rocha. Vem a chuva e a tempestade e ela não é afetada. Agora, o homem imprudente é aquele que ouve as minhas palavras e não as cumpre. Constrói a sua casa sobre a areia. Na primeira chuva, a casa desmorona. E eu entendo que já está na hora do Evaldo deixar de ser imprudente e começar a aplicar o Evangelho de Jesus na minha vida e na vida da minha família. Porque a família é a base pela qual nós modificaremos o planeta. Sabe? Porque não diz a sociologia que a família é uma célula da sociedade, não é esse ensinamento clássico que a gente tem, mas a família, a sociedade só vai ser mudada, só vai ser transformada se eu implantar essa possibilidade do Evangelho dentro da minha família. Porque aí, como diz o provérbio, se você evangeliza a criança, você não vai punir o adulto. O que falta hoje na nossa sociedade são jovens evangelizados. Porque não falta prece das mães e dos pais para que os filhos caminhem reto. Eu sempre trago uma situação que eu vivenciei. Nós fazemos um projeto lá na Taquara, em Jacarepaguá, de café da manhã com pessoas em situação de rua. Um determinado dia, domingo de manhã, quem quiser participar, só chegar lá no Centro Espírita Eurípides de Massanudo, que é lá na Taquara, às 6 horas da manhã, o
saímos dali em caravana de 3, 4 carros para levar o café da manhã. Num determinado dia, tinha poucos irmãos na área de situação de rua, e sobrou muito lanche. Aí o coordenador falou assim: poxa, nós podíamos ir embaixo da linha amarela, lá na Cidade de Deus. À época tinha uma Cracolândia lá, tinham dependentes químicos nesse espaço. E ele falou: a gente podia ir lá distribuir esse lanche que sobrou, vamos? Aí o pessoal ficou meio assim, era um grupo de 13 pessoas, por incrível que pareça, tinha muito mais meninas do que menino, né? Uma coisa que me irrita muito na gente, o homem, né? A gente não dá muita atenção nesse negócio. As meninas não, vão sempre amparando. Aí ele falou assim: não, nós vamos lá. Quem não quiser ir, não tem problema. Eu e Evaldo vamos. Eu falei: eu? Ele falou: eu, você não. Eu falei: tá bom. Foi pro livro de espontânea pressão, eu vou. Mas foi eu, mais uns 2 ou 3. E quando nós chegamos lá, tinha perto de 100 irmãos na situação, na dificuldade burocrática. Eu não gosto do termo cracudo. Eu não gosto. Porque se fosse meu filho, eu não gostaria que servissem a ele dessa forma. Tá? Eu sempre falo dependente químico, porque você abrange uma série de dependências. E quando nós chegamos lá, o grupo organizou, fez uma fila, tudo direitinho, e veio uma senhora desse tamanho, cotoquinho de gente, uma bolsinha de mercado de plástico aqui, e ela na pontinha do pé, olhou. Aí ela localizou o objetivo do seu desejo, que era o filho. Eu não lembro o nome. Mas ela falou assim: ô, Felipe, é a mamãe. Ele falou: ó, mãe, perturba não, mãe. Está fazendo o que aqui? Aí eu trouxe um lanchinho para você, vem cá. E se não, o moço aqui vai me dar. Não, mas o meu é diferente. E ele, contrariado, mas foi. Quando ele chegou lá, a mãe abriu a sacola, deu a ele lá o sanduichinho, a outra sacola, ela falou: tem roupa limpa, a sua cama está lá, arrumadinha te esperando. Aí ele falou: tá bom, mas já me deu, agora vai embora. Aí ela foi: amanhã a mamãe volta. É mãe e pai, sabe? Porque a gente não quer, nós não queremos que nossos filhos sofram, mas para isso temos que discipliná-los. Dizer sim para tudo não esclarece, não agrada, não constrói. Falar para o filho, quando ele crescer, ele escolhe qual o conceito filosófico religioso que ele quer seguir, é muito bonito, mas na prática traz sofrimento e aborrecimento. Quando Antônio de Aquino cedeu o nome dele a essa casa, porque ele cedeu para uma família, que somos nós. Então, que implantemos o conceito desse mentor, desse benfeitor, que anseia que nossas famílias sejam felizes naquilo que o Evangelho me propõe. Que ser feliz à luz do Evangelho é você chegar em casa hoje, deitar e o seu travesseiro for a sua consciência. Que tudo que você podia fazer de bom para a sua família, você fez. E Jesus nos abençoe.